Bom dia, igreja. Como vocês estão? Estão bem? Bom demais? Então vamos dar continuidade à nossa EBD. Essa semana e as próximas semanas. O pastor Léo, ele está nos Estados Unidos e enquanto ele estiver lá, a gente tem essa missão de dar continuidade na EBD e com a confissão que a gente está estudando. Antes de começar, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para que nós possamos estar aqui, Senhor, para aprender da Tua Palavra. Que nesse momento o Senhor possa nos orientar, possa nos guiar, para que possamos aprender mais de Ti, meu Pai. Principalmente nesse novo capítulo que nós estamos, que é um conhecimento de Ti. Obrigado por essa semana que se passou e mais uma semana que se inicia. Então prepara os nossos corações nesse momento para aprender da Tua Palavra e também, meu Pai, para mais tarde a gente estar Te cultuando. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Então, antes de a gente começar o nosso segundo parágrafo do capítulo 2, que vai tratar de Deus e a sua santidade, a gente tem alguma pergunta da última aula? Peguem leve. Não? Então vamos dar continuidade. Então a ideia é que hoje nós possamos aprender um pouco mais sobre o segundo parágrafo do capítulo 2. E esse segundo parágrafo, ele vai tratar justamente da suficiência e da santidade de Deus. Então a ideia hoje, com esse parágrafo, é a gente entender mais das características do nosso Deus, que envolve ali alguns atributos dele, o que isso se aplica de forma prática para as nossas vidas, porque todo conhecimento que a gente tem de Deus, isso tem implicações diretas para nós. Então a gente vai ver como que essas qualidades elas vão nos afetar. Assim como nós vimos na aula passada com o pastor Leonardo. Só há um Deus, então não há outros deuses. Não há espaço para ídolos em nossos corações. Então isso tem que descer para o nosso coração e se tornar algo prático. E a reflexão que a gente fez foi: não podemos ter ídolos que muitas vezes são por alguma coisa boa, mas está lá, a gente sabe. Então o pastor Léo deu alguns exemplos. Então é uma verdade sobre Deus e é uma verdade que se aplica para as nossas vidas. Então hoje também o segundo parágrafo vai trazer algumas realidades para a gente hoje. Então vamos ler aqui o nosso segundo parágrafo. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e para elas, e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele tem sobre elas absoluta soberania, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independe da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura que lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele ouve por bem requerer eles. Então, se Deus nos permitir, a gente vai quebrar esses parágrafos em partes e a gente vai caminhar aí para a gente tentar ver algumas referências que vão nos auxiliar no entendimento desse segundo parágrafo. Então já percebe aí, quando a gente lê esse parágrafo, já percebemos a questão da suficiência de Deus, da santidade de Deus. Fica nítido para a gente. Se a gente está falando da suficiência de Deus, a gente começa a pensar assim: e Deus? Por que Deus criou a gente? Quando a gente pensa Deus na sua eternidade, antes de houver qualquer criação,
Por que Deus ele resolve criar a gente? Será que estava entediado? Será que se ele precisava, necessitava de alguma coisa? Ele precisava de uma devolução das suas coisas que foram criadas? Ou de alguma forma ele estava carente? A gente olha para esse parágrafo, a resposta é óbvia, que não. Mas às vezes o que pode acontecer é quando a gente olha para nós mesmos, nós vemos essas necessidades. Nós partimos de um ponto onde a gente precisa de outras coisas. A gente é dependente de outras coisas. Se olhar para o nosso mundo, nós passamos a criar outras coisas para que nós possamos usufruir porque nós necessitamos dela. Só que a gente não pode fazer esse mesmo raciocínio com Deus. Porque Deus é um ser eterno. É um ser que não passou a existir. Como o pastor Dornado falou na aula passada, Deus não existe. Ele é. Então ele não precisa de algo que ele tenha alguma necessidade. Então, a gente não pode pensar em Deus com essas características, como se ele estivesse precisando de alguma coisa a partir da sua criação. Porque como essa palavra está nos ensinando, Deus ele não precisa de nada. E a gente percebe isso quando nós lemos todas as Escrituras. De Gênesis e Apocalipse, a gente vê o quanto o nosso Deus ele é suficiente em si mesmo. Vamos então aqui quebrar um pouquinho essa primeira parte. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventuranças. Aqui, ó, João 5,26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus está nos ensinando que não há nada fora de Deus que dá vida para ele. Ele é a vida. A vida parte dele. Isso significa que todo o universo, toda a realidade, ela passa a existir ou tem a mesma origem. Aonde? Em Deus. Deus que origina toda a vida, seja uma vida natural ou seja uma vida sobrenatural. Porque ele é a própria fonte de vida. Então a gente não pode pensar em nenhum momento que Deus, de alguma forma, é um ser carente, que precisou criar as suas criaturas, que de alguma forma ele precisa de você e de mim para alguma coisa. Ele não precisa de nada. Ele é suficiente em si mesmo. E sabendo dessa verdade, a gente tem duas conclusões, no mínimo, sobre isso. Se Deus ele tem vida em si mesmo e ele é suficiente em si mesmo, isso significa que nada pode servir ao nosso Senhor. Nada pode, nenhuma mão humana pode de alguma forma oferecer a Deus como se de fato ele precisasse de alguma coisa. É o argumento de Paulo quando ele está pregando aos atenienses, lá em Atos 17. Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então a primeira coisa, se Deus é a fonte da vida, ele é a origem, ele tem vida em si mesmo, não há nada que façamos que vai oferecer alguma coisa para o nosso Senhor. E a segunda conclusão que a gente pode entender disso, se Deus ele é vida em si mesmo, significa que só há vida em Deus. Só há possibilidade, ou só há maneira de nós vivermos em Deus. É o que Paulo também vai dizer em Atos 17, quando ele cita o poeta, né? Porque nele nos movemos, existimos, ou seja, não há como viver fora de Deus. Porque é somente em Deus que há vida. Então ao entender que Deus ele é a vida, tudo parte dele, então a gente percebe que ele já é autossuficiente e nós necessitamos do nosso Deus. Mas não somente a vida, o que mais? Glória, bondade, bem-aventurança. E isso é muito importante, porque não é somente que Deus tem, é porque vem dele. A gente tem vida, porque a vida foi nos dada. Algo externo nos deu vida. A vida não parte de dentro de nós. Mas Deus não. Deus ele tem porque vem dele. Ele tem porque é de si mesmo. É por isso que ninguém pode tirar a vida de ninguém. E o único que tem poder de tirar a vida, ou poderia tirar a vida de alguém, é quem? Deus. Porque Deus dá e Deus tira. E Deus tira. Então, não há nada em nós que possa produzir vida em si mesmo.
Então a gente percebe que a gente é totalmente dependente de Deus, porque ele tem tudo isso fluindo dele mesmo, toda a glória, a bondade, a bem-aventurança. Ninguém deu glória a Deus. Ninguém faz alguma coisa e a glória de Deus aumenta. Porque a glória parte dele. E as escrituras vão revelar essa bondade. Olha o que diz lá. Tanto profetas, quanto mártires e quanto apóstolos, todos eles falavam sobre essa verdade. Deus tem vida, Deus é o bom, que Deus é o bem-aventurado, que Deus é o Deus da glória. O que o Estevão vai falar em Atos 7:2, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Salmos 119, 68. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Deus é bom. Qual é a conclusão que nós temos que chegar, então, quando a gente percebe, ensina-me os teus decretos? Esses decretos, eles são ruins para nossas vidas? Então por que a gente normalmente não tenta cada vez mais obedecer ao nosso Senhor? Às vezes a gente pode achar assim, parece algo chato, parece algo que talvez penoso. Jesus vai nos ensinar, o Salmo vai nos ensinar, que Deus é bom, seus decretos são maravilhosos, são bons também. Então a gente pode confiar no nosso Deus. Que bom é ter um Deus que é totalmente bondoso, porque a gente sabe que os seus decretos farão bem pra gente. Eles não querem o nosso mal, mas são um decreto bom. Olha o que diz, Paulo diz lá em 1 Timóteo 6,15, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, fica claro pra gente o Chad Van Dijk-Hawkes, que é o autor do livro que nós estamos estudando, é o que vai dizer: Deus não precisa de nada além de si mesmo, ele não precisa das criaturas que trouxe à existência, ele não precisa delas para sustentar sua vida, para aumentar a sua glória, para revelar sua bondade ou acrescentar algo à sua bem-aventurança. Deus não precisa de nós para nada. Nós, ao contrário dele, não podemos dizer o mesmo. Então fica claro para a gente, para a nossa vida, que a gente não consegue acrescentar nada para o nosso Deus. Nada da criação, por mais maravilhosa que ela seja, vai acrescentar alguma glória para o nosso Senhor. Como se, talvez, a gente olhasse para a nossa vida, a forma como nós vivemos, estamos glorificando a Deus. É uma verdade. Quando nós vivemos para Deus, estamos glorificando a Deus. Mas estamos dando glória a Deus. Mas esse dar a glória não é no sentido de aumentar a glória, mas de dar realmente o seu devida honra para aquele que tem toda a glória. Então nós não adicionamos glória, nós reconhecemos a glória do nosso Deus. Então, a gente não pode seguir esse pensamento de que Deus pode ser completado com algo, porque ele já é completo em si mesmo. E o que é interessante disso? A gente traz hoje para a nossa realidade, a gente vê alguns aspectos, por exemplo, de uma religião que olha para as coisas criadas e tenta dizer que Deus são essas coisas criadas. Às vezes as pessoas olham para a natureza e acreditam que Deus é a natureza. Ela é muito complexa, ela é linda demais, é a mãe natureza. Não faça alguma coisa contra a mãe natureza, senão ela revida. Não é assim? Não vemos muito sobre isso? Como se Deus estivesse na própria natureza. Mas o que esse parágrafo vai nos ensinar e o que as escrituras nos ensinam é que Deus não é a natureza. A natureza é a criação de Deus. Quem deve toda a honra, glória, majestade é Deus e não a natureza. A gente precisa ter essa percepção, porque senão a gente começa a moldar as nossas vidas a partir dessa luz errada. A gente acha que Deus está, por exemplo, na natureza, a gente vai muito para uma linha, então a natureza não pode ser tocada. É o que a gente vê muito hoje nisso, né? Preserve. É muito mais fácil para eles, que eles veem
essa divindade na natureza, eu tenho que preservar ovos de tartaruga. Mas assassinar bebês? Tudo bem. Olha a inversão das coisas. Então Deus não está na natureza. A natureza é a criação do nosso Senhor. E a gente precisa viver à luz disso. Então, isso é muito importante para a gente. Essa primeira parte é que os nossos corações eles precisam ser humilhados. A gente vive numa cultura onde tudo é voltado para quem? Para o homem. Tudo é voltado para o nosso coração. E a gente precisa entender que a gente não tem nada que possamos fazer que vá de alguma forma servir ao nosso Senhor. E se em algum momento, ao olharmos que Deus não precisa de nós, nosso coração fica pesado, a gente tem que começar a renovar os nossos corações para entender essa verdade das Escrituras. Porque se a gente caminhar para uma jornada onde nós acreditamos que de alguma forma podemos ou somos, assim, nosso serviço vai afetar o nosso Deus, a pergunta que a gente pode fazer é: que Deus, o nosso Deus, seria se precisasse da gente? O que vocês acham? Se Deus ele precisasse da gente, que Deus seria esse? Se Deus ele precisa de criaturas imperfeitas, isso mostra o quê? Que Deus é um ser imperfeito. Deus é um ser que não é todo-poderoso. Porque se ele precisa das suas criaturas imperfeitas, onde está todo o poder? Olha o perigo de nós acreditarmos que de alguma forma nós podemos completar o nosso Senhor. Esse pensamento, essa lógica, vai fazer com que nós diminuamos o nosso Senhor. Porque, de fato, Ele é todo-poderoso e todo-perfeito e não precisa das suas criaturas. O perigo disso, e a gente vê isso muito no reflexo de algumas pregações que vocês devem ter ouvido já, é que se a gente caminha para essa jornada de que Deus precisa de nós, a gente vai ouvir muito: você é o ponto fraco de Deus. Você já ouviu isso? Como que nós podemos ser o ponto fraco de Deus? Se a gente é tão fraco, se Deus tem um ponto fraco, se a fraqueza de Deus é a sua própria criação, é um Deus que precisa da sua própria criação para subsistir. É um Deus que está rendido aos desejos da sua criação. É um Deus que é escravo e dependente daquilo que ele mesmo criou. É um Deus que não é suficiente em si mesmo. E a pergunta: vocês acham que as pessoas querem um Deus assim? O que vocês acham? Será que as pessoas querem um Deus que é, como eu posso dizer, dependente delas? Vocês acham? Eu tenho certeza que as pessoas querem um Deus assim. As pessoas querem um Deus onde elas podem ser aquelas que estão no controle desse Deus. É claro que as pessoas elas vão querer um Deus que vai ser moldado naquilo que elas querem ser agradadas. O pastor Donato falou novamente na aula passada sobre os ídolos do coração. O que são os ídolos do nosso coração? É justamente aquilo que substitui o lugar do nosso Deus. Aquilo que o nosso coração ele está rendido. É aquilo que é muito mais fácil para a gente pegar o que agrada a gente e descartar o que não agrada. É essa busca que as pessoas hoje estão cada vez mais buscando. É um Deus que existe de acordo com os seus próprios desejos, aceita as pessoas como elas são, ele atende os seus desejos e elas podem ser felizes. Deus maravilhoso para elas. É por isso que, muitas vezes, 100% das vezes, quando essas pessoas olham para o nosso Deus, elas não gostam. Elas querem estar no controle de todas as coisas. Elas querem dar alguma coisa, mexe com o ego delas. Saber que Deus não precisa de nada, para elas é muito forte. Isso. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que a gente precisa. Um Deus que é suficiente em si mesmo, mas ele é bom.
Ele é todo poderoso, mas ele é santo. A gente quer um Deus assim, a gente precisa de um Deus com essas características. E o ensinamento que nós podemos entender é que seria muito complicado para as pessoas que têm esses pensamentos de Deus pode ser servido, porque Deus não tem uma moeda de troca. Não tem como eu trocar alguma coisa com Deus. Não tem como eu barganhar com Deus nada. Ele não precisa. Ele não precisa. Mas olha a beleza do Evangelho. Um Deus que é todo perfeito, um Deus que é todo poderoso, que não precisa de nós para nada, ele decide se relacionar com a gente. A gente não tinha nada para dar para Deus, mas Deus decide se relacionar com a gente. Através da sua graça, através do seu Filho Jesus Cristo, Jesus ele se relaciona com a gente. A gente não pode dar nada para ele. Quando foi que nós buscamos nos relacionar com outras pessoas que não tinham nada para oferecer para a gente? É exatamente isso que Deus faz com a gente. E isso pode acontecer muito em nosso trabalho. Às vezes a gente quer se relacionar somente com aquelas pessoas que de alguma forma vão trazer algum benefício para a gente. Aquelas que não vão me ajudar com o meu problema do dia a dia, aquelas que não vão me ajudar a crescer na carreira, não importa. Não importa. Então, como que andam os nossos relacionamentos? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e tinha café. Eu sou uma pessoa que não gosta de café. Não gosta mesmo. Não gosta, não entra. Então, normalmente eu bebo chá. Só que toda vez eu ia na Copa e não tinha chá, só tinha café. Então, não bebia, não fazia nada. E certa vez eu levei um pouco de chá, né, a erva, e para fazer no trabalho. Fiz. Aí entrou uma senhora da cozinha, começou a arrumar as coisas, ela viu que eu estava fazendo chá e ficou por isso. Uma semana depois, tinha chá. E eu fui conversar com essa pessoa, com essa senhora. E ela falou assim, não, ouvi você bebendo chá, normalmente não tem chá. Falei com o pessoal que compra os produtos, a gente resolveu comer chá. Normalmente é assim. Normalmente a pessoa que está limpando, a pessoa que está organizando, ela não tem nada para oferecer para a gente. E a gente não quer se relacionar. Talvez ela não dê algo em troca. A gente precisa repensar e espelhar o nosso Deus, que é todo poderoso, não precisa de nada, mas ele se relaciona com a gente. Deus é um ser todo poderoso, então a gente não pode oferecer nada e isso muitas vezes vai afligir o nosso ego, a gente precisa tratar o nosso ego e realmente vai atingir o orgulho de muitas pessoas. Então, o Deus das Escrituras é justamente contrário a essa frase que nós vemos em outro lugar, que Deus, você é o ponto fraco de Deus. Então, por ser tudo isso, conseguimos entender melhor porque ele faz todas as coisas por amor do seu nome e nos chama para se deleitar nele. Não é questão de necessidade, mas ele entende que não há como vivermos sem ele, pois ele é quem sustenta todas as coisas, não há nada melhor do que ele. Então a gente começa a entender o quanto é o amor de Deus com as suas criaturas. Quando você ama alguma coisa, você quer compartilhar isso. Você quer fazer com que as outras pessoas experimentem esse amor. Vejam esse amor, porque a gente sabe que é muito bom. O que a gente faz, então? Nós apontamos para as outras pessoas aquilo que tem grande valor. Aquilo que elas podem conhecer e experimentar. Então a gente pode fazer algumas perguntas lógicas aqui. Existe algo melhor do que Deus? Nada. Então concluímos que Deus é melhor. O que nos acontece então sem Deus? A gente perde todo o nosso sustento. Ele é vida. A gente perde o seu sustento, pois são suas mãos que nos sustentam. Então, tem como viver sem Deus? Impossível viver sem Deus. Então, se Deus ele apontasse para algo que não seja Ele, isso significaria que existe algo
fora de Deus que é melhor que ele mesmo e que ele não está nos dizendo. Percebe? Então não seria um amor de Deus ele fazer com que ele mesmo apontasse para ele para que nós possamos viver? Ele é o melhor de tudo. Para onde ele iria apontar para nós vivermos? Para outra ser? Não. Para ele mesmo. Então a gente percebe que Deus, ao apontar para ele mesmo, ou quando a gente vê nas Escrituras, faço isso por amor do meu nome, faço isso por amor à minha glória, não é um egoísmo. Porque Deus sabe que só há como vivermos nele mesmo. Então ele tem que ser adorado. A gente tem que viver nele. Não é uma necessidade. Deus não fala para que nós possamos vir até ele por uma necessidade dele, mas é uma necessidade nossa. Porque ele é o melhor. Não há nada melhor que ele. Então a gente percebe o quanto é amoroso do nosso Deus, que não tem nada que possa o completar, nos fazer apontar para ele mesmo, que tem toda a sua vida. O que diz a segunda parte do parágrafo? Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Atos 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração a todos. Jó, porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo, ou tem todo poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faça os teus perfeitos caminhos. Então, com tudo isso, fica muito mais claro para a gente o que Paulo está nos ensinando. Ele está pregando para aqueles atenienses e está falando sobre Deus conhecido. Olha, Deus conhecido que vocês estão tentando adorar é um Deus totalmente diferente do que vocês acham. Não é um Deus criado à sua maneira, não é um Deus servido às suas mãos. É um Deus que não precisa, de fato, de vocês. E até os amigos de Jó começaram a ter esse vislumbre, né? Quando ele diz assim, ó, porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Pode a gente servir? Vamos pensar. Quando a gente olha para todos os nossos pecados, todas as nossas imperfeições, muitas vezes a gente não consegue fazer certas atividades. Nossa mente vai definhando com o tempo. Nossas forças vão se acabando. Que proveito há para Deus? Pode o homem ter de algum proveito a Deus? Não, fica bem claro isso pra gente. Então, Deus, ele tem toda a sua sabedoria, toda a sua glória. Então, o que a gente vai entender, falar de Deus, como comentei, falar de Deus aumentando a sua glória, pode ser num sentido muito real, falar em algo sem sentido. O mínimo que podemos fazer é reconhecer que quando santos e anjos dão glória a Deus, nós atribuímos glória a Ele, nós não acrescentamos nada. É aquilo que eu comentei um pouquinho mais cedo. O que isso vai nos trazer é que Romanos vai nos ensinar que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Até agora a gente viu qualidades, atributos do nosso Senhor. E como eu falei no início, esses atributos, então, têm efeito prático em nossas vidas. Nós entendemos que Deus tem vida em si mesmo, Deus é suficiente em si mesmo, e que Deus ele é todo-poderoso e não precisa de nada da sua criatura. Quais são as implicações diretas para as nossas vidas? Então, essa parte do parágrafo aqui, ela vem nos ensinar que a única fonte de todo ser em qual nós devemos beber é do nosso Senhor. É a única e verdadeira a fonte. Não tem como nós vivermos a partir de outra fonte e ainda continuarmos vivendo. Abra comigo lá em Jeremias 2, 11 até o 13.
vocês que estão com a Bíblia, abram comigo em Jeremias, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Jeremias 2, versículo 11 ao 13. Olha o que diz. Acaso trocou alguma nação os seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. O que está acontecendo aqui? Primeiro, o profeta, Deus fala através do profeta, que já não existe outros deuses. Ele fala, aquelas outras nações, elas deixaram seus deuses, e que não são deuses, mas eles não deixaram. Deus, aqui através de Jeremias, vai falar algo que está acontecendo com o povo. Eles estão trocando a glória de Deus por aquilo que não tem proveito nenhum. E o mais espantoso que o versículo traz, e realmente é o que ele fala, de espantai-nos e horrorizai, é que o povo faz duas maldades. Que maldades são essas? Normalmente, quando a gente pensa em maldade, a gente pensa o quê? Alguém assassinou alguém. Alguém roubou alguém. Alguém fez uma desgraça na família, acabou com a família. Às vezes tem essa ideia de maldade. Mas olha o que o versículo diz. Meu povo fez duas maldades. Deixaram a Deus, o manancial de águas vivas, e cavaram para si suas próprias cisternas. Então a gente pode entender que através desses versículos, a maldade que o Senhor está falando é que eles deixaram de viver à luz daquele que é a própria fonte de vida, a própria fonte do manancial de águas vivas. E não só deixaram, eles deixaram e começaram a cavar, de alguma forma, as suas próprias fontes de vida. Pergunta: se Deus é a fonte, não é uma das fontes, mas Deus é a fonte de vida, o que são as outras fontes? Ao contrário. Se Deus é a fonte de vida, qualquer outra fonte é morte. Então, o que esse versículo nos ensina é que eles deixaram aquele que é a origem de tudo, que é suficiente em si mesmo, para buscar a outra fonte. A fim que, de alguma forma, cavando, pudesse, de alguma forma, encontrar a vida. Mas eles nunca iriam encontrar a vida. Porque só existe vida em Deus. Então, a gente precisa, porque isso é uma loucura, deixar aquilo que nos dá vida por buscar aqueles prazeres que não dão a vida. As mulheres estão estudando o livro do Parker, Conhecimento de Deus. No PG, na casa da Dona Teresa, nós estamos também estudando o livro de Conhecimento de Deus. E o pastor Leonardo nos deu uma exortação na aula passada para que maridos, solteiros, todos da casa, conseguissem também ler esse livro. E Parker, no livro, ele nos traz um ensinamento muito interessante sobre isso. É que muitas vezes a gente começa a fixar os nossos olhares naquilo que não é importante, naquilo que de fato deveria ser para o nosso Deus. A gente começa a olhar mais para os nossos prazeres, para as coisas terrenas, ao invés daquele que nos dá sustento a toda a nossa vida. E Parker vai dar um exemplo de Paulo. Que Paulo poderia ter várias coisas na vida dele que fosse lucro, que fosse motivo de orgulho. Mas Paulo vai dizer que considerou isso como nada, como esterco, como refúgio. Com que finalidade? Para conhecer a Cristo, para buscar a Cristo. Percebe? Muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que não dá vida. Gastamos muito mais tempo olhando para aquilo que não nos dá vida. Não olhamos para Deus, mas nos prazeres momentâneos. E Park vai dar uma ilustração que quando eu li a primeira vez eu fiquei,
Realmente, a gente nós fazemos muito isso. Por quanto tempo você já parou e ficou pensando em esterco? Parou assim, do nada, deixa eu ver aqui, esterco, estrume. Ninguém. Mas é isso que nós fazemos quando nós estamos mais preocupados com as coisas terrenas. Nós estamos olhando para aquilo que não tem tanto valor, não tem valor quando nós substituímos em lugar de Deus. Então Deus é a fonte. Tudo diferente da fonte nos leva à morte. Não podemos cravar nossas próprias cisternas com a intenção de encontrar vida. Nós vamos cavar, mas a única coisa que nós vamos encontrar é a morte. Então a gente chega à conclusão justamente de Romanos. Porque as criaturas foram criadas por meio de Deus. Tudo foi criado por meio de Deus e para Deus. Se tudo foi criado por Ele, por meio dele, isso significa que a sua criatura é para Ele também. Então tudo é para Deus também. Então, a nossa reação ao sabermos de tudo isso, qual deve ser? Quem conhece? É o que Paulo vai falar em Romanos 11. Né? Quem conheceu, pois, a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? A gente chama isso de doxologia, né? Dar glória a Deus, chegar em um ponto que a gente... Deus maravilhoso. A gente glorifica, a gente louva ao nosso Senhor. Então, o que o Pandix vai dizer, a doxologia, ela contempla a autossuficiência de Deus, a sua absoluta independência de todas as coisas. Como Jesus nos disse, Deus tem vida em si mesmo. Ninguém pode conhecer a mente do Deus ou ser o seu conselheiro. Portanto, ninguém pode adicionar nada ao ser de Deus. Deus não necessita de nós, nem nos deve alguma coisa. E aí a gente chega a Deus, tu és maravilhoso. Deus, tu és todo-poderoso. Tu não precisa de mim, mas graças te dou por ser quem tu és. E a gente, depois de todo esse conhecimento, louvarmos o nosso Deus por ser quem Ele é. Vamos dando continuidade. Então a gente chega na terceira parte desse parágrafo. Ele tem sobre elas absoluta soberania para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo o que quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independe da criatura. De sorte que para ele nada é contingente ou incerto. E aqui a gente começa a ter outras conclusões. Deus tem vida em si mesmo, Deus é suficiente em si mesmo, não há nada que façamos que possa completar Deus. As suas criaturas foram criadas por meio dele, para ele e dele. Isso significa então que Deus é soberano sobre elas. Deus é soberano sobre elas. Se Deus é soberano sobre elas, significa que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não há ninguém que tenha essa soberania. Não há uma disputa de soberania. E às vezes a gente pode estar enganado quando a gente usa aquele versículo em 1 João 5, que vai dizer que o mundo jaz maligno. E às vezes esse versículo é usado para quê? Para dizer que Satanás agora domina o mundo. Jesus não tem mais espaço. Deus não tem mais espaço no mundo. Porque quem reina no mundo é Satanás. Com errado, nós estamos pensando assim. Porque tudo que nós vimos até agora mostra que Deus ele tem a soberania. Não existe ninguém que tenha essa soberania. Mas quando nós olhamos para essa versículo, dizendo que o mundo jaz maligno, a gente precisa entender o seu verdadeiro contexto. Quando a gente entende, por exemplo, que depois que o homem caiu e pecou, ele começou a ser escravo do pecado. Totalmente dominado e inclinado para o mal. Totalmente sob a influência de Satanás nesse sentido. E quando a gente olha para o contexto da primeira carta de João, capítulo 5, João vai estar tratando de nascidos de Deus, ou seja, filhos de Deus, e quem não é. Nascidos de Deus, quem crê no Filho, quem está no Filho, quem guarda os seus mandamentos, quem confia em Deus. E quem não pratica todas essas coisas, quem está constantemente numa vida pecaminosa, quem não crê no Filho, é filho de quem? Filho do diabo. Não tem meio termo com Deus. Ou você é filho de Deus, ou é filho do diabo. Então, se nós, como o João vai falar,
sabemos então que nós somos nascidos de Deus, que nós confiamos, acreditamos, estamos no Filho. E o mundo está no maligno. Ou seja, aqueles que não estão em Deus estão mortos em seus pecados. Não é no sentido da soberania de Satanás. Porque a pergunta que nós podemos fazer, existe algum tete a tete, não sei nem se tem essa expressão em Portugal, tete a tete, entre Deus, o ser todo-poderoso, e uma criatura criada? Existe? Não tem, Satanás é criado. Às vezes a gente tem a intenção de que Deus está puxando a corda aqui, Satanás também está na outra ponta, e parece que tem uma tete a tete. Mas Satanás não é nada para Deus. Nada na sua criatura, nada na criação de Deus é nada para ele. Ele é todo poderoso. Existe até uma história de Lutero. Lutero fala que Satanás, o diabo, ele é como um macaquinho na coleira de Deus. O diabo só vai até onde Deus quer. Quando a gente olha para a história de Jó, por exemplo, Satanás só fez tudo o que fez porque Deus decretou. Aquilo que Deus quer, é aquilo que vai fazer. Não tem como fazer algo diferente. Então, a famosa frase de Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Porque toda a sua criação está sob a sua soberania. Então, a gente precisa ter essa ideia e esse contexto de que Deus, ele não precisa da minha permissão, ele não precisa da sua permissão para fazer qualquer coisa. Ele faz o que quer, como quer, quando quer, com quem quiser, de acordo com a sua perfeita vontade, de acordo com a sua soberania. Ele faz todas essas coisas. E só para a gente ter uma ideia ainda mais forte sobre o quanto Deus ele reina e é senhorio sobre todas as coisas, abra comigo lá em Daniel. Daniel 4, versículo 29 ao 33. Daniel 4, versículo 29 ao 33. Diz assim: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou-te de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. E par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas das águas e das suas unhas como os das aves. Vocês percebem aqui, nesses versículos, a soberania de Deus? Quem é um homem que pode chegar e dizer a Deus: o que fazes? O que estás fazendo? Nenhum. Deus, não importa se existe uma nação muito forte, ela vai passar. Não importa se existe homens fortes. Deus levanta, Deus tira e Deus dá a quem Ele quer. Nada no mundo, nada passa desapercebido. Tudo acontece como o nosso Deus Ele quer. Como Nabucodonosor teve que reconhecer. Teve tratado como animal. Para entender que o Altíssimo tem o domínio sobre todas as coisas. Então fica muito claro. O legal, existe uma famosa frase aqui. Olha o que diz no 2 Timóteo: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver,
A Ele honra e poder eterno. Amém. Existe uma famosa... aqui que o Van Dix vai dizer, o fato de Deus ser a fonte de todas as coisas e que tudo serve para Ele, tem consequências para o mundo. A maior dessas consequências é que Deus tem sobre elas a absoluta soberania. Independe de quem ou do que seja. Deus pode fazer com ela, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o que a gente leu agora em Daniel. Então, existe uma famosa frase do Abraham Kuyper. Ele vai dizer: não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todo, não possa gritar: é meu. Nada. Absolutamente nada. De Cristo Jesus, soberano sobre todos, tudo ele pode dizer: é meu. É meu. E a pergunta que nós podemos fazer, então, nós entendemos que nosso Deus é um Deus maravilhoso, soberano sobre tudo, por que nossos corações eles ficam ansiosos? Porque a gente sabe que o nosso Deus ele é um Deus todo-poderoso e tem um domínio e controle de tudo. Mas por que nossos corações ainda ficam ansiosos? Os nossos corações eles precisam começar a descansar nessa verdade. Fazer com que esse conhecimento não seja acerca de Deus. Parker vai dizer isso no livro também dele sobre o conhecimento de Deus. E o nosso conhecimento não deve ser um conhecimento acerca de Deus. Do que adianta nós termos várias informações sobre essas qualidades de Deus? É o que temos visto desde a aula, da aula passada. Várias qualidades de Deus. Mas isso não pode ser apenas informações acerca de Deus. Mas tem que ser um conhecimento. E como o Parker vai dizer no seu livro, conhecimento requer relacionamento. Para que todas essas qualidades de Deus, essas informações, esse conhecimento que nós temos de Deus, possa descer ao nosso coração e fazer com que a gente tenha aplicações práticas para nossas vidas. Então, quando a gente olha para a soberania de Deus e controle sobre todas as coisas, a gente precisa descansar no nosso Senhor. Porque as nossas ansiedades, elas querem controlar aquilo que ela não consegue controlar. A nossa ansiedade, nossa ansiedade, ela quer cuidar da providência que pertence ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E não podemos entrar em um momento onde esquecemos que o nosso Deus é um Deus soberano, porque senão as nossas mentes elas vão definhar, os nossos corações vão se entristecer, a nossa alma pode se esvair à medida que nós buscamos por nós mesmos sermos os senhores das nossas vidas. Sem confiar, nosso Deus está cuidando de nós. Não é maravilhoso saber que Deus está cuidando de nós? Abra comigo lá em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 até o 32. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É confiança em nosso Deus, que reina sobre tudo e sobre todos. E nem ele mesmo poupou o seu próprio filho. Se ele não poupou o próprio filho, se ele rasgou o seu filho naquela cruz, vocês acham que ele vai nos deixar largados? É óbvio que não. Deus está cuidando da gente. É claro que a gente não entende todos os caminhos, porque somos seres infinitos. Vamos ver daqui a pouco que Deus tem o seu conhecimento infinito. Deus sabe todos os caminhos.
Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. Ele sabe por que as coisas estão acontecendo nas nossas vidas. E qual é a finalidade para todas as coisas cooperarem para o nosso bem? É o que diz no versículo 29 aí. Para sermos conformes à imagem do seu Filho. Tudo que nós passamos ou vivemos, as coisas que acontecem nas nossas vidas, é Deus trabalhando em nossos corações para sermos conformes à imagem do seu Filho. Olha que maravilha saber disso. Deus está no controle de todas as coisas e é muito bom saber disso, porque Ele está cuidando para que nós sejamos conformes Cristo Jesus. Então, a nossa única resposta ao saber de tudo isso é que nem as criaturas no céu, os anciões. Olha o que diz o Apocalipse. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Senhor, tudo é teu. Senhor, tu dominas sobre tudo. Senhor, tu tens o poder de todas as coisas. Ele tem sobre elas a absoluta soberania para fazer com elas, para elas, sobre elas, tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, e o seu saber é infinito, infalível, independe da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. É o que vai dizer em Hebreus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Van Dix vai dizer: o conhecimento de Deus é infinito, por isso infalível. O conhecimento infinito de Deus engloba todas as eventualidades e variáveis possíveis. Nós não sabemos o que está acontecendo nas nossas vidas. Mas Deus sabe de tudo o que está acontecendo. Não passa nada despercebido por Deus. A gente muitas vezes fica preocupado porque a gente não consegue controlar. E não vamos nunca controlar. Nós não conhecemos todos os caminhos, todas as variáveis que podem acontecer. Mas Deus sabe. E o seu conhecimento é infalível. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou testador de software. Sabe esses aplicativos que vocês têm no celular? Eu sou uma das pessoas que testa para verificar se esse aplicativo está funcionando como deveria funcionar. E dentro dessa minha área, muitas vezes, existem muitas variáveis que eu tenho que garantir para aquela funcionalidade específica estar de acordo quando for entregue lá para o cliente, por exemplo. E às vezes são muitas variáveis. Por exemplo, às vezes é um usuário comum, às vezes é um usuário ou utilizador, né, normalmente, que é administrador, há um que é super administrador, às vezes é um usuário que ele é comum, mas tem algumas especificidades para acessar outras funcionalidades. Baseado em cada um dos tipos, cada um vai ter que ver uma tela diferente, uma informação diferente, uma funcionalidade diferente. Então eu tenho que fazer várias combinações para entender se no final um usuário comum não está vendo um dado de outro usuário, por exemplo. Isso é perigoso. Imagina alguém vê os seus dados do cartão de crédito com outro usuário. Entregar a informação, percebe? E eu tenho que garantir tudo isso. E a gente tem algumas técnicas. Se um profissional de testes ele é um profissional bom, ele vai conseguir mapear ali os riscos. Mas existe uma premissa que nem mesmo o melhor ele vai fugir. Existe uma premissa em teste de software que vai dizer que é impossível testar um aplicativo de forma exaustiva. Não há como não ter problemas. Sempre vai ter problemas. Porque as pessoas não vão conseguir pegar esses problemas. Por quê? Porque são muitas variáveis. Vocês acham que acontece isso com o nosso Deus? Pra gente é exaustivo, mas nossa mente não consegue. Mas para o nosso Deus, ele conhece tudo. De todas as pessoas que estão aqui, de todas as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus sabe o que está acontecendo com cada uma delas, todas as coisas na sua vida, não somente com as pessoas, com toda a sua criação. O pássaro está voando, o pássaro está caindo, o animal que está comendo, a árvore que está balançando. Deus sabe de tudo, tudo. Não existe nada encoberto. O seu conhecimento ele é infinito. Então, tudo isso nos aponta para o que Paulo vai nos mostrar, né? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor e quem foi o seu
conselheiro. Salmos, grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Medir. Nada foge de Deus. Se nada foge de Deus, a pergunta que a gente tem que fazer novamente é: por que a gente quer esconder os nossos pecados de Deus? Não vai fugir do conhecimento de Deus. Por que a gente quer vender uma imagem nossa? Deus, ele nos conhece. Não adianta também, porque o conhecimento do nosso Senhor. Então ele vai nos ensinamento. Não só quando nós estamos sozinhos, que às vezes a gente acha que quando nós estamos sozinhos, ninguém está vendo. A gente pode cometer certos pecados e ninguém está vendo. Mas Deus tem o conhecimento. Mas nós não precisamos também estar sozinhos. Aqui, por exemplo, nossos pensamentos estão trabalhando. Podemos estar pecando. E isso ninguém pode esconder do nosso Deus. Ele conhece os pensamentos. Lembra da história de Jesus? Quando ele está curando o paralítico, aí os escribas vieram falar que ele está blasfemando. E Mateus vai dizer que Jesus, conhecendo os seus pensamentos. O que vocês estão arrazoando aí no coração de vocês? Jesus, sendo Deus, ele conhece todos os pensamentos. Vamos seguir? A gente consegue terminar? Ezequiel 11 vai dizer: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tem dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas vos sujamente eu conheço. Deixa eu voltar aqui. Então a gente percebe realmente que Deus conhece todas as coisas. Se Deus conhece todas as coisas, não tem como a gente questionar Deus. Porque Deus conhece todas as variáveis. Não tem como a gente chegar assim: Deus, por que está acontecendo isso? Não poderia ser desse jeito aqui? Acho que se eu fosse Deus, eu faria de um jeito diferente. Não ouvimos isso? Se eu fosse Deus, eu faria assim, ó, assim assado. Como se de alguma forma nosso conhecimento fosse melhor do que Deus. De alguma forma questionando Deus. Depois leia o capítulo, leia todo o livro, mas leia o capítulo 38 de Jó para frente, 38, 39, se não falha a memória. Vou mostrar um versículo que eu gosto e realmente a gente tem que nos colocar nesse lugar. Deus vai dizer para Jó: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tu tens entendimento. Se tu é o sabichão, se você é o que sabe tudo, me diz aí. Diz, Jó, onde você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? A gente tem que se submeter. Nosso Deus, ele conhece todas as coisas. A gente não sabe. Ele tem um conhecimento maravilhoso. Quando as pessoas não querem se submeter a Deus, elas estão sendo rebeldes. De alguma forma, elas estão externalizando que elas têm um conhecimento melhor que o nosso Deus. Olha o orgulho. Às vezes as pessoas dizem: mas tá vendo? Não é bem assim, não é bem assado, pode fazer diferente. Não, é porque lá naquela época, onde foi escrito aqueles livros, era uma cultura diferente. Hoje não, hoje mudou as coisas. Então a gente precisa atualizar. Vamos atualizar a Bíblia. Precisa atualizar. Se Deus é Deus todo-poderoso, se Deus é um Deus todo imutável, como nós vimos, a Bíblia precisa ser atualizada. E a Bíblia foi escrita por Deus. Deus precisa ser atualizado? Há o perigo, novamente, de nós cairmos nessas mentiras. A gente não sabe que obra Deus está fazendo em nossas vidas, mas Ele conhece todos os caminhos. Nós não precisamos fazer. A nossa visão ela é muito a curto prazo. É aqui, muito perto. Deus ele tem uma visão muito mais abrangente. Então, a gente pode se entender, Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos, dos homens, de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço, toda obediência. Que Ele ouve para o bem requerer deles. Van Dix vai dizer que Deus sabe as coisas que vão agradá-lo, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que irá agradá-lo, porque Ele conhece a si mesmo. Ele é santo, logo seus caminhos são santos também. Romanos 7 vai dizer que, por seguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Salmos: justo é o Senhor de todos os seus caminhos, benigno de todas as suas
obras. Então, a gente percebe que o conhecimento de Deus é tão vasto, que ele conhece tudo. Ao conhecer tudo, ele sabe tudo que pode agradá-lo. Ao conhecer ele mesmo, ele sabe tudo que pode agradá-lo. E ele tendo esse conhecimento vasto, e ele sendo santo, isso significa que tudo que ele faz é santo. E todos os seus caminhos que ele propõe é santo. Então, a gente pode ver a total grandeza, a total soberania do nosso Deus. Como Deus é santo, como que um Deus santo pode querer o nosso mal? Deus não vai querer o nosso mal. Deus, ele quer, de fato, o nosso bem. E ele aponta para ele mesmo, que é a origem de todas as coisas. Então, para a gente fechar aqui os últimos 2 slides que a gente tem sobre isso, vai perceber que Apocalipse vai dizer: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, soberania e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a glória, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciões prostraram-se e adoraram. Van Dijk vai finalizar dizendo: então temos que nos preparar para adorá-lo no céu, servindo aqui com nossos corações, mentes, vozes e talentos. Pela graça de Deus, vamos partir dessa reflexão sobre Deus e nos esforçar para dar-lhe a obediência que lhe agrada exigir de nós. Então, depois de tudo isso, isso nos aponta para que nós devemos nos preparar aqui para vivermos com o nosso Senhor, nos novos céus e na nova terra. Mas é um alerta também para a gente, a forma como nós estamos vivendo. Spurgeon, ele iria dizer: se nós não buscamos a santidade aqui na terra, por que nós vamos querer viver a eternidade com Deus? Se aqui na terra nós não queremos, não estamos buscando viver, por que nós queremos ir para o céu? Vamos falar, sermos sinceros nisso. Nós achamos, muitas vezes, chato, tedioso. Por que nós queremos ir para o céu? A ideia é que nós nos prepararemos aqui. Sejamos sempre utilizando de todo o nosso ser, toda a nossa voz, todas as nossas emoções, todo o nosso raciocínio, tudo para glorificar e honrar o nosso Senhor, que tem um domínio sobre o século dos séculos. Porque não faz sentido nós querermos ir para o céu e não fazermos as coisas que Deus pede aqui na terra. Temos que amar o nosso Deus aqui. Ele está trabalhando em nossas vidas. Então, que nós possamos entender justamente a suficiência de Deus em nossas vidas e toda a sua santidade e nos preparar para vivermos à luz dessa verdade, para glorificar e honrar o nosso Senhor. Vamos orar para a gente tomar o café da manhã. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma oportunidade da Tua palavra, de aprender de Ti, saber o quanto Tu é grandioso, Senhor, o quanto Tu é todo-poderoso, o quanto Tu é totalmente suficiente, Senhor. E realmente queremos um Deus assim, porque sabemos, meu Pai, que Tu nos sustenta, que Tu tem a vida, meu Pai, e não há como nós vivermos longe de Ti. Que só possa cada vez mais trabalhar em nossos corações para que possamos entender todos os nossos caminhos, não no sentido, meu Pai, de querermos saber exaustivamente tudo o que temos que fazer, mas entender que todos os caminhos que Tu propõe para nós é um caminho bom, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus santo, e que podemos viver e confiar à luz dessa verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos Teus decretos, porque eles refletem o Teu caráter, que é santo, e que possamos aqui Te buscar cada vez mais, que possamos cada vez mais trilhar essa jornada, o caminho de santidade, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Teu Filho, Jesus Cristo. Fica com o meu Pai, com esse pequeno almoço que vamos ter agora, que justamente, meu Pai, é da Tua providência, é da Tua soberania, do Teu controle. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.